Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. A paz de Deus, queridos, para todos vocês, para você que é empresário, precisa ter prosperidade no seu trabalho, nos seus negócios. Você que tem comércio, precisa ter prosperidade para se sustentar. Você que é empregado, que se mantém com salário, aposentado, Deus abençoe sua vida, faça prosperar, proteja, que Deus te proteja. Eu peço que Deus me proteja, mas eu também peço que Deus te proteja, porque muitas aflições as pessoas têm passado por causa desse assunto financeiro e tudo mais. Então que Deus te proteja. Você é cidadão fernandopolense, você que mora na cidade ou na zona rural, Deus te abençoe e que Deus o faça prosperar na presença de Deus, juntamente com a sua família. Hoje nós vamos ler um texto e falar um pouco sobre o mês de maio, que é o mês da família. Está em Deuteronômio, no capítulo 6. Leia comigo, nós vamos ler versículos 1 até o 9. Nós vamos ler 9 versículos de Deuteronômio 6. Siga comigo. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Só até aqui. Eu quero falar um pouco sobre o mês de maio, que é o mês do lar. Você sabia que os legisladores já fizeram em alguns países e pretendem fazer no Brasil, acabando com o mês do lar, acabando com o Dia das Mães? Porque, na verdade, nós sabemos a intenção de Satanás é que destrua a família. Família é o pai, a mãe, isto é, os cônjuges, o marido e a esposa, macho e fêmea, e os filhos, meninos e meninas, e os netos. Não há família se não houver geração de descendência. Não é família. Você sabe disso, você conhece e sabe que é verdade. E essa família é criada por Deus. O versículo número 2
diz: se você tomar cuidado com o que eu estou te falando, você não será infeliz, você não vai se sentir aprisionado, você não vai se sentir restrito. Pelo contrário, os seus dias serão prolongados. A felicidade vai permear a sua existência, a sua casa. Muitas pessoas acusam Deus de punir, de mandar para o inferno, de cobrar. Eu quero te dizer que foi o Satanás que fez isso, não foi Deus. No jardim do Éden, Satanás falou isso para Eva. Foi justamente essa insinuação de Satanás. Deus não é bom nada não, ele resguardou para ele o melhor. É tipo o pulo do gato, né? Que não se ensina. Entendeu? A intenção de Deus, a obra de Deus, o que Deus fez, o que Ele falou, tudo visa o nosso benefício. Nada visa o benefício de Deus. Tudo que está aqui, na palavra, nada do que está aqui na palavra visa o benefício de Deus. Nada. Absolutamente nada do que está aqui visa o benefício de Deus. Nada. Tudo que está aqui visa tão somente o benefício do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, que, pela fé em Jesus, pode se tornar filho adotivo de Deus. Tudo foi escrito para o benefício do homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não precisa de mais nenhum benefício. Deus em si mesmo já é completamente perfeito, não lhe falta nada. Deus é completo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus é completo. Em felicidade, em realização, em qualquer coisa que você possa imaginar. Deus é completo. Não falta nada a Ele. O que Ele fez foi deixar para nós o caminho da nossa felicidade terrena e eterna. Foi isso, tá? Então eu quero falar sobre o mês de maio, o mês da família. Aí Deus diz aqui como devemos fazer, como devemos educar a nossa família para o bem dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, tataranetos e daí para frente, até 1000 gerações, não importa. O que é que devemos fazer? A direção de Deus visa o nosso bem. A direção de Deus não visa punir pessoas, não visa tolher a liberdade de ninguém. As pessoas acham que sem Deus terão liberdade. Veja bem, eles têm liberdade para cometer pecado, mas não para serem felizes. Então vamos lá, o que diz nosso tempo? É muito curto, né? A gente fala demais. Vamos voltar aqui ao texto, tá? Eu quero ficar entre as palavras dos versículos 6 até o 9, rapidamente. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O coração. Quando a gente namora, quer dizer, namora, vou falar do tempo antigo, o namoro antigo, não o de hoje, né? A gente namorava, o coração batia forte. Era só o coração que batia forte. Não tinha outras coisas batendo forte. Coração. Mas disparava. E a paixão, né? Esse sentimento. Quando a gente espera uma realização. Então ele diz, o que eu falo hoje para você precisa estar no seu coração. Porque estar na mente pode não adiantar nada. Uma mente muito bem instruída não significa nada. Uma mente muito bem instruída significa doutorado, livre docência, que a pessoa pode ganhar muito dinheiro, mas eu me refiro à felicidade, à paz, o conforto, o convívio com as pessoas. Independe de uma mente bem instruída, mas depende de um coração quebrantado e contrito. Versículo 7 diz assim, que nós devemos inculcar nos nossos filhos essa palavra, falar dessa palavra quando eu estou assentado, quando eu estou andando,
quando eu estou deitado, quando eu me levantar, a todo tempo. A palavra de Deus para os meus filhos. Isso, e portanto, a educação cristã se dá dentro de casa. Como hoje as crianças são jogadas para as creches, são jogadas para as escolas infantis, as mães estão trabalhando em altíssimos cargos governamentais ou em qualquer outro serviço que não adianta nada, não importa. Aliás, foi Satanás que criou essa situação, porque os governantes não permitem que o homem ganhe bem para sustentar a casa. Não permitem. Então a mulher trabalha fora, se mata, chega em casa brigando com a família, com o marido, porque está descontente com tudo aquilo, não é próprio para ela se arrebentar lá fora e ter que cuidar da casa e da família, ela não dá conta? É claro que não vai dar conta. Então a criança não é educada pela mãe, não é educada pelo pai. A criança é jogada. Lamentável situação. Depois cresce um pouquinho, depois entra o conselho tutelar, depois entra o juizado, depois entra a polícia, e o filho está logo na cadeia porque é um traficante. E assim está aumentando isso. Porque em casa seria o lugar de se ensinar. Não de ligar a televisão, deixar o dia inteiro na televisão. Não, de forma nenhuma. Família é um bem precioso demais. Por isso Satanás quer destruir a família, porque é o maior bem precioso que existe para a sociedade. Versículo 8 diz que nós devemos atar esse ensinamento na nossa mão, carregar na nossa mão como sinal, colocar nos frontais da nossa casa, nos portais, nos lugares que a gente vai ver aqueles versículos, aquelas palavras de Deus. Escrever essas coisas nos umbrais das casas, nas portas, como diz o versículo 9. Por quê? Porque isso vai fazer diferença na nossa vida. Se nós estivermos com a palavra de Deus no coração, se nós estivermos com a palavra de Deus dominando a nossa vida, nós seremos beneficiados, nossos filhos serão beneficiados. Satanás, o ladrão, não conseguirá roubar tão facilmente. Ele ainda consegue roubar, mas não tão facilmente. Haverá resistência. E a resistência tem que estar dentro da nossa alma. A resistência não está fora, porque alguém está nos defendendo, humanamente falando. A resistência é interior, é pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu quero deixar essa palavra para você. Sua família é o bem maior que você tem. Sua família vale mais do que ouro. Mais do que ouro. Sua família vale muito. Hoje em dia há crianças que têm 3, 4 famílias. Ele não sabe quem é a mãe mais, quem é o pai. Trocou tanto que ele não sabe. Ele perdeu a identidade. Aí você começa a entender por que está tendo uma porcentagem muito alta de seres humanos sem identidade. Sem identidade. Escuta o que eu estou te falando, você compreendeu? Consegue compreender o que eu estou falando? Sem dizer as palavras, para que não aconteça coisa ruim contra mim, que estou falando? Sem identidade. E isso vai espalhando de muitas formas. Não é essa a vontade de Deus. Deus quer uma família feliz, abençoada, que gera filhos felizes, que os filhos são educados na presença do Senhor, serão cidadãos. Cidadãos. Uma mulher veio fazer palestra há pouco tempo e ela dizia, ela é de Brasília, ela dizia que os homens que mais impedem de o governo tomar algumas decisões são os crentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Os crentes não dão trabalho para a sociedade. Os crentes não são os piores cidadãos, estão entre os melhores. Os crentes não são os ladrões que estão espalhando horror por aí. Os crentes não são aqueles que estão fazendo as piores coisas na face da terra. Glória a Deus. Realmente nós queremos impedir o governo corrupto de assinar leis horrorosas que alijam Deus, que deixam Deus escanteado. Porque Deus é importante para o seu filho. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem nas mãos um bem precioso. Não jogue fora. Há pouco tempo eu vi pela TV
madraça, sei lá quem, ninguém sabe, eu não sei quem fez, matou uma criança de uma forma horrorosa no Rio Grande do Sul, e a televisão fica falando aquilo toda hora, Mas a própria televisão, que espalha tudo que não presta, também é culpada de tudo isso. Então não adianta ficar jogando essas imagens para o povo sofrer, porque eles também jogam as imagens que faz esse povo fazer tudo isso. O nosso mundo não está bem. A família precisa ser resgatada das mãos do inimigo. A família precisa de assumir o seu posto no Brasil. Vale a pena. Deus, eu oro por essa família que agora assistiu a nossa mensagem nesse mês de maio do ano de 2014. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um. Eu quero pedir que você receba a graça de Deus, que você tome posse da bênção de Deus, que você seja forte defendendo a sua família das garras do inimigo, defendendo. Deus, cobre esse homem com a tua graça, para que ele defenda a sua família, sua esposa, seus filhos, os seus queridos, e que ele seja um defensor da família, e que essa família possa crescer saudável na tua presença, próspera em nome de Jesus. Amém. Assim Deus te abençoe, meu querido. Não olhe para os lados, para as pessoas que estão desmentindo Deus. Olhe para Deus e você será mais do que vitorioso. Vamos andar juntos, me dê a sua mão, vamos caminhar juntos, em nome de Jesus. Nos veremos no próximo programa, pela permissão de Deus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos, segurando estará. Acha